Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir juntos a Bíblia Sagrada. Salmo de número 133. Salmo de número 133. Vamos fazer menção desta canção sagrada. Enquanto vocês estão procurando o texto, eu quero louvar o nome do Senhor por estar aqui nessa noite com vocês. Já estava com muitas saudades do povo dessa igreja, que me recebe tão bem, que me recepciona com muito carinho. Quero estender os meus agradecimentos ao meu amigo pastor Eliel. Deus abençoe sua vida, muito obrigado, viu? Por se lembrar de mim, pelas orações também. Passei esse período aí de turbulência, sei que o Senhor estava orando pela minha vida, muito obrigado. Deus abençoe sua esposa, enfim, todo o ministério dessa casa. Me faça acompanhado aqui do Pedrinho. Pedrinho é um jovem pregador, eu chamei ele para vir comigo. Muito obrigado por ter vindo, tá, Pedrinho? Salmo 133. Esse texto está no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Que o Senhor Deus aplique em nossos corações sua eterna, bendita e gloriosa palavra. Temos lido um texto que está relacionado ao maior livro das Escrituras Sagradas, o livro dos Salmos, que é formado por 150 composições, poesias, onde os salmistas estão louvando a Deus por causa dos seus atributos, seus feitos, como também de forma poética, eles estão cantando as suas experiências com o Senhor e expondo as suas necessidades diante de Deus. Este livro, ele possui diversos autores e também é um livro considerado como o inário do povo hebreu. Quando observamos esse livro, percebemos a variedade de salmos que ele possui. Nós vamos encontrar salmos que são categorizados como cerimoniais. O salmo de número 45 é um deles, é um cântico de amor que é escrito para ser cantado nas cerimônias de casamento do povo judeu. Encontramos também salmos que nós chamamos de messiânicos, que tratam sobre a vinda de um Messias. O salmo de número 22 também é considerado um salmo messiânico, porque narra o sofrimento do nosso querido e eterno Salvador Jesus. Encontramos salmos denominados como masquil, como o salmo de número 89. A palavra masquil significa uma poesia para meditação ou ensino, e o salmo 89, ele é um masquil. Encontramos também nesse livro salmos que são chamados de penitenciais, onde os salmistas estão rogando a misericórdia de Deus sobre as suas vidas. O salmo de número 51 é um salmo penitencial, onde Davi está clamando a Deus a sua misericórdia. Encontramos também salmos categorizados como festivos, entoados nas principais festas do povo judeu, Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. O salmo de número 145 é um salmo festivo. Encontramos salmos que são escatológicos, como o salmo de número 24, que narra a entrada do Rei da Glória nos portais celestiais. E também encontramos aqui, entre outros tipos de salmos, os cânticos dos degraus, também conhecidos como cânticos de romagem. Que cânticos são estes?
São os cânticos entoados pelos peregrinos que vinham de diversas localidades para festejar o Senhor Deus na cidade de Jerusalém. Estes peregrinos vinham pelo caminho cantando ao Senhor, salmodiando ao Senhor. Do Salmo 120 até o Salmo de número 134, nós vamos encontrar esses cânticos dos degraus ou cânticos de romagem. E um desses salmos, categorizados nessa categoria que acabei de citar, é o Salmo de número 133. Esta era uma canção que costumeiramente esses peregrinos vinham louvando a Deus pelo caminho para festejar ao Deus Todo-Poderoso. Este salmo foi escrito pelo maior de todos os salmistas, maior não no sentido qualitativo, mas sim no sentido quantitativo, pois o seu escritor, que é Davi, escreveu 73 canções inspiradas pelo Senhor e que estão aqui dentro desse livro. E esta canção, ela foi escrita por Davi em comemoração, em gratidão a Deus, por Deus ter permitido o reino novamente se unir. Quem examina a história de Israel percebe que logo após a morte de Saul e Jonatas, houve uma ruptura do reino, pois o rei que já tinha sido ungido pelo Senhor na casa do seu pai Jessé, Davi, não teve a possibilidade naquele momento de assumir o trono. Por causa de uma manobra política, Abner convenceu um dos filhos de Saul a assumir o reino, mesmo sem ter a vocação e a chamada para isso, mesmo sem Deus o orientar, mesmo sem Deus o direcionar. Isbosete assumiu o reino, e quando ele assume o reino pela influência de Abner, acontece uma ruptura dentro do reino de Israel. 11 tribos ficam sob o domínio de Isbosete. Porém, uma tribo resolveu ficar na determinação do Senhor. Uma tribo, que é a tribo de Judá, ficou sob o domínio de Davi. E essa tribo ungiu Davi rei na terra de Hebrom, para que reinasse sobre esta tribo. Perceba que o propósito de Deus nunca foi que o reino fosse dividido, mas pela influência de um homem, essa divisão aconteceu. E por 7 anos, este reino ficou dividido, e conflitos aconteceram. Porém, Deus não tinha determinado que Isbosete assumisse o reino, e no fim desses 7 anos, ele acabou perecendo e morrendo. Quando isso acontece, todo mundo chega à conclusão que o escolhido para tal função de fato era Davi, o ungido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso era Davi, e o reino chega num consenso, e todo mundo vai aceitar o domínio de Davi sobre todo o reino, não só sobre a tribo de Judá, mas sobre as demais tribos de Israel. O reino se junta e agora apenas um só rei está dominando todo o Israel. Em comemoração a esta unidade, Davi escreve esta canção. Como poeta que era, como compositor que era, ele escreveu essa belíssima composição para comemorar a unidade do reino, para comemorar a unidade do seu povo. E nesta canção ele inicia dizendo assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Gostei desse negócio, viu? Aleluia, não sei de onde vem, mas tá bom. Perceba que Davi faz questão de usar a expressão irmãos. E eu acho isso aqui muito lindo. Dentro do cântico, ele faz questão de usar essa expressão irmãos. Por quê? Porque ele sabe que houve conflitos,
ele sabe que houve briga entre eles. Ele sabe que houve desavenças. Porém, apesar das brigas, apesar dos conflitos, apesar das desavenças, Davi traz à memória que eles ainda são irmãos. Apesar de tudo aquilo que tinha acontecido, eles permaneciam sendo irmãos. Ou seja, eles eram da mesma família. Eles eram do mesmo povo. Apesar das diferenças, apesar dos conflitos, apesar das brigas, apesar de tudo, eles ainda eram irmãos. Porque em toda família há desavença, em toda família há um pouquinho de briga, né? Em toda família pode haver conflitos, mas nunca perca a consciência que nós somos irmãos. Somos filhos do mesmo Pai, estamos inseridos na mesma família. É bem verdade que a gente não escolhe quem vai ser o nosso irmão. Eu não escolhi que os meus irmãos seriam Samuel e Júlio, mas Deus me presenteou com 2 irmãos, Samuel e Júlio. Talvez você também não escolheu ser irmão da pessoa, talvez não com certeza, mas você foi presenteado por Deus em ter essa pessoa como irmão. Não somente os irmãos de sangue, mas os irmãos da igreja também, porque a igreja, ela é a família de Deus. Nós não escolhemos quem serão os nossos irmãos, é Deus que traz para este ambiente, é Ele que salva, é Ele que regenera, é Ele que justifica, santifica e nos coloca como família. Louvado seja Deus. Então Davi faz questão de dizer que apesar de todos os conflitos que aconteceram, eles ainda permanecem como irmãos. E como irmãos, eles devem assumir uma postura para que o reino se fortaleça. Qual é a postura? A postura da comunhão, a postura da unidade. A postura da comunhão e da unidade, ela é necessária para que o reino cresça, porque nenhum reino dividido, ele vai conseguir prosperar. Nenhum reino dividido, ele vai conseguir vencer. Nenhum reino dividido, ele vai conseguir alcançar os seus objetivos. Davi, como um rei, já sabe desta lição, e ele diz que estes irmãos devem viver em união, porque viver em união, viver em comunhão, isso é bom e suave. Perceba, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união é bom, viver em união é suave. Todo o ambiente onde você chega e as pessoas que fazem parte desse ambiente vivem na unidade, esse ambiente se torna bom de se estar. Esse ambiente é suave. Você se sente muito bem quando você está num ambiente onde as pessoas vivem em união. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você chega num ambiente onde há ausência de união ou desunião, o ambiente se torna ruim de se conviver. E o ambiente se torna pesaroso. O ambiente se torna ruim e o ambiente se torna pesaroso. Porque é isso que a desunião provoca no ambiente. Esse clima ruim, esse clima pesaroso. Porém, como igreja do Senhor, nós não podemos deixar que a desunião venha tomar conta do nosso coração, para que o ambiente da adoração não se torne ruim e não se torne pesaroso. Lembro-me agora do apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja que deixou o ambiente ficar ruim, que deixou o ambiente se tornar pesaroso por falta de unidade, por desunião. E esta igreja era a igreja de Corinto. Se você abrir a Bíblia comigo, por favor, faça isso. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, Paulo está escrevendo a uma igreja que possuía a plenitude dos dons espirituais. Esta igreja vivenciou um derramar do Espírito. O culto nesta igreja era tão poderoso, falando acerca dos dons espirituais,
que Paulo teve que orientá-los para dizer assim: olha, todo mundo pode profetizar, todo mundo pode falar, mas faça isso com ordem e decência. Não profetiza todo mundo de uma vez só, porque senão o culto vai virar uma bagunça. Todo mundo pode ser usado, mas façam isso com ordem e com decência. Esta igreja possuía esses dons espirituais. Porém, quando Paulo vai se direcionar a essa igreja, perceba que ele não vai usar o termo espirituais, ele vai usar o termo carnais. Verso de número 1: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O que é que faz uma igreja que tem a atuação do Espírito Santo através dos dons no meio dela ser considerada como uma igreja carnal? É justamente o fato da desunião. Porque nesta igreja haviam 4 grupos. O primeiro grupo dizia assim: eu sou de Paulo. O outro grupo dizia assim: eu sou de Apolo. Outro grupo ainda dizia: eu sou de Pedro. E ainda tinha o pior dos grupos, que batia no peito e dizia assim: eu sou de Cristo, ninguém manda em mim, quem manda agora é Cristo, sem respeitar nenhuma autoridade apostólica. Desses 4 grupos, Paulo vai citar 2 no capítulo de número 3. Paulo vai citar o seu próprio grupo, aqueles que se diziam ser de Paulo, e ele também vai citar o grupo de Apolo. E ele diz assim no verso 2 a seguir: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis suportar, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Perceba que Paulo está combatendo justamente essa desunião. E olhando para o verso de número 3, a gente vai perceber o que é que estava causando a desunião da igreja de Corinto. Quais eram os fatores que estavam causando isso? Primeiro, inveja. Segundo, contendas. Terceiro, dissensões. Haviam ali pessoas em Corinto que tinham inveja uns dos outros. A inveja é você desejar aquilo que o outro possui, sem querer que o outro tenha aquilo que ele está tendo. Traduzindo, todo invejoso, ele quer aquilo que você tem, mas não somente isso, ele quer que você deixe de ter aquilo que ele deseja. O invejoso, ele não quer apenas uma casa semelhante à sua, ele quer uma casa semelhante à sua, desde que você perca a sua casa. O invejoso, ele quer aquilo que você tem e quer que você deixe de ter aquilo que ele deseja. E aqui na igreja de Corinto havia este tipo de pessoa que tinha inveja até mesmo dos dons espirituais. A confusão e o nível de carnalidade era tão grande que eles estavam se incomodando até mesmo com os dons espirituais. Eu não sei profetizar, mas fulano sabe profetizar. Eu não tenho operação de maravilha, mas fulano tem. Eu queria aquilo dali. A inveja brotou no coração de alguns irmãos e isso estava provocando desunião. Não somente inveja, mas também contendas, brigas entre eles. Estas brigas estavam fazendo com que o povo perdesse a unidade. Além disso, além de contendas, além de inveja, dissensões, discrepâncias. Eles não chegavam a um comum acordo. Eles viviam justamente brigando entre si e nunca chegavam ao comum acordo. Cada um tinha a sua opinião, batia o pé e dizia a si mesmo. Um chegava e dizia assim: é do meu jeito. Outro chegava e dizia: do seu jeito não, é do meu jeito. E isso estava causando um problema grande nesta igreja, a ponto de Paulo ter que escrever uma carta dizendo assim: vocês precisam corrigir isso aí, porque vocês estão num território que é dominado pela influência das trevas. Aí Apolo é venerado,
Aí Afrodite é venerada. Aí tem um templo onde tem 10.000 prostitutas cultuais que estão se utilizando da prática do sexo para fazer cultos à sua divindade. Aí a prostituição é pesada. Aí o conflito com as trevas é muito pesado. E vocês não conseguirão vencer se vocês estiverem desunidos. Na verdade, a desunião é uma estratégia para querer destruir vocês. Então Paulo escreve assim: olha, quem é Paulo, quem é Apolo? Oh meu Deus, Apolo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu acho interessante quando ele diz assim, ó: pelo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus quem dá o crescimento. Vocês estão exaltando o homem, vocês estão querendo me exaltar, vocês estão querendo exaltar Apolo. Preste bem atenção, nem eu nem Apolo somos alguma coisa. Agora quem é alguma coisa, quem merece honra, quem merece glória, quem merece louvor é Deus, porque é Ele quem dá o crescimento. Aleluia. Aí ele encerra aqui, ó, no verso número 8 e 9, diz assim: ora, o que planta e o que rega são um. Isso aqui é lindo. Paulo faz questão de dizer que entre ele e Apolo não tem dificuldade alguma. Entre ele e Apolo não tem divisão alguma, porque eles sabem, têm consciência que o que planta e o que rega são apenas um no reino. Eles trabalham juntos para o mesmo reino. E a gente tem que ter essa consciência, principalmente no contexto que a gente vive. O contexto de departamentos dentro de igreja. Toda igreja tem os seus departamentos. E eu fico muito triste quando um departamento acha-se melhor do que outro departamento. Porque na verdade nós estamos no mesmo reino. Nós somos um. Nós somos apenas um. Eu sei que cada um vai trabalhar do seu jeito, dentro da sua personalidade, mas a gente trabalha como se fosse um. Para um só Senhor, para um só Deus. E para tudo funcionar perfeitamente, eu tenho que torcer pelo seu departamento. Você tem que torcer por mim. Quem canta, torce por quem prega. E quem prega, fica torcendo para quem canta. Quem canta, ora por quem prega. E quem prega, fica orando para o louvor fluir, chegar nos céus. É isto que a igreja tem que Mas eu acho interessante, viu? Deixa eu aqui abrir o meu coração. Na minha classe de pregadores, né? Na minha classe de pregadores há muito isso, competição. Quando um está pregando, ele está ali. Não é o caso de Pedrinho, Pedrinho é meu amigo, mas tem amigos, né, que vão me ver pregar. E eu acho interessante. Enquanto eu estou pregando, ele não abre a boca, não dá um glória, não faz nada. Mas bote o microfone na mão dele, parece que o homem se transforma. Desce todas as revelações do céu em um só segundo. Ele fala em língua, ele pula, ele profetiza. E parece, meu Deus, eu fico olhando assim: meu Deus, faz uma hora que eu estou pregando, o indivíduo não deu um glória, não sentiu um arrepio na alma. Agora pegou o microfone, parece que a unção do microfone desceu nele. Oh meu Deus do céu, a gente não pode agir desse jeito. Nós somos apenas um dentro do reino. Enquanto você pega, Pedrinho, eu vou estar dando glória. Enquanto eu estou pregando, você dá glória aí. E vai dar tudo certo para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Como é bom a gente viver num ambiente de união. O ambiente é suave. A gente entra e sente, rapaz, que lugar bom, que lugar maravilhoso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele usa outra metáfora aqui, ou uma metáfora, perdão, que é a metáfora do óleo. Olha o que é que ele vai dizer. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. Davi está se referindo a um óleo sagrado, que está inserido no texto de Êxodo, capítulo 30, do verso 22 ao 33, confira em casa. Este óleo, ele deveria ser confeccionado pelos sacerdotes,
com especiarias que eram extremamente raras e caras. Este óleo só poderia ser colocado sobre a cabeça dos sacerdotes e sobre os utensílios sagrados. Ninguém que não possuía tal função poderia usar esse óleo, que era muito perfumado. Somente os sacerdotes que serviriam no altar do Senhor, somente os utensílios sagrados que seriam usados dentro do templo do Senhor tinham direito de receberem esse óleo. Esse óleo era derramado sobre a cabeça do sacerdote. Esse óleo descia sobre a sua barba, descia sobre as suas vestes até o chão. E esse óleo era precioso e esse óleo era sagrado. Diga comigo, precioso. Diga comigo, sagrado. Porque Davi usa a metáfora do óleo para dizer que a união, ela é preciosa para Deus. E a união, ela é sagrada. Aleluia. A união, ela é preciosa. Ou seja, ela possui um valor muito grande para Deus. Jesus nos alertou acerca do reino dividido, dizendo que não prospera. E em suas últimas orações, antes de subir aos céus, Jesus, em João capítulo de número 17, citou, falou, comunicou, orou ao Pai acerca dessa unidade. João capítulo de número 17. Abra sua Bíblia comigo, vamos acompanhar o texto sagrado. João capítulo 17, verso de número 20 e 21 a seguir. Jesus, em sua oração sacerdotal, acompanhe no telão, está escrito assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso de número 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam aperfeiçoados em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tenha amado a eles como me tens amado a mim. Perceba a oração de Jesus: Senhor, eu quero rogar, não somente por estes, mas por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E a minha oração é esta: que eles sejam um. Olha como é precioso para Deus a unidade do seu povo. Quem está orando por isso é o próprio Cristo. E ele diz no verso 23, que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que o mundo creia que de fato Cristo é o enviado, nós devemos se aperfeiçoar na unidade. Porque se a gente vive de maneira desunida, quando um pecador entrar no nosso meio, ele vai estranhar. Porque desunião não é propósito de Deus para a igreja. Desunião é no mundo. No mundo é natural. No mundo isso deve acontecer, mas na igreja não. Nós devemos ser aperfeiçoados na unidade. E como é que a gente se aperfeiçoa na unidade, irmão Diego? Suportando uns aos outros em amor. Abra sua Bíblia e acompanhe no telão Efésios capítulo de número 4. O apóstolo Paulo é um dos maiores defensores da doutrina da unidade na igreja do Senhor. Em Efésios capítulo 4, quando ele está preso em sua primeira prisão domiciliar em Roma, ele começa a escrever cartas, denominadas cartas da prisão. E uma dessas cartas é a carta escrita aos Efésios. No capítulo 4, Paulo dá uma ênfase a esta unidade. Vale a pena salientar que antes de Paulo se ausentar de Éfeso, ele fez uma reunião com a liderança na cidade de Mileto. E ele disse assim: olha, na minha ausência,
surgirão lobos devoradores que irão querer devorar o rebanho, e na minha ausência vai sair do meio de vocês pessoas que vão querer dividir o rebanho e levar discípulos após si. E ele diz a esta liderança: fiquem atentos para que a unidade da igreja não seja ferida. Passa o tempo e Paulo sabe que esta realidade já está acontecendo, então ele manda uma carta, e nessa carta ele fala sobre unidade, e ele faz um clamor. No verso de número 1 ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele diz algo fantástico: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, para a gente ser aperfeiçoado na unidade, primeiro a gente precisa de humildade. Repita comigo: humildade. Jamais alguém soberbo vai conseguir viver em comunhão dentro da igreja. Porque primeiro, o soberbo não consegue se relacionar com Deus. Se ele não se relaciona com Deus, que a essência de Deus é bondade e benignidade, quanto mais com a gente, ruim como a gente é. Então jamais alguém que não possui humildade e sim soberba no seu caráter vai conseguir viver em unidade, porque ele não consegue se relacionar com Deus. Deus, ele resiste aos soberbos e só dá graça a quem? Aos humildes. Com o soberbo Deus trata como tratou com Nabucodonosor. Nabucodonosor disse assim: olha que grande cidade edifiquei. Vou dizer na minha linguagem: eu sou o cara, eu sou bom, eu faço, eu tenho, eu posso. A Jeová olhou e disse assim: eu vou mostrar que você não é ninguém. A partir de agora eu vou derrubar você da sua soberba. Você vai se comportar como um animal no campo, vai deixar de comer no palácio para comer capim como vaca come. Você vai deixar as unhas crescerem, os pelos do seu corpo também vão crescer, e você vai levar chuva. Quando a chuva cair, não vai estar lá no palácio não, dentro do seu quarto, até você reconhecer que você não é nada e que a glória é minha, até você reconhecer que não pode, quem pode sou eu, até você reconhecer que não faz, porque quem faz sou eu. Oh, glória ao nome do Senhor. Quem acredita nesse Deus aqui, aplaudam o Senhor. Aplaudam. Jamais alguém que age mediante a soberba vai conseguir viver em unidade. Jamais alguém que não tem mansidão vai conseguir ser aperfeiçoado na unidade. Irmão, tem muita gente brabo. Vou dizer como diz na Paraíba, né? Brabo, não é bravo. Tem muita gente grosseira. Pessoas que têm esse traço de personalidade, é muito difícil viver em unidade, porque ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de levar grito, ninguém gosta de ser ofendido com palavras, gestos e atitudes. Todo mundo quer estar perto de alguém que é manso, todo mundo quer estar perto de alguém que é pacífico, todo mundo quer estar perto de alguém que tem um tom de voz agradável. Todo mundo quer estar perto de gente mansa. Ninguém quer estar perto de gente grosseira. Então, para que a gente seja aperfeiçoado na unidade, a gente tem que resolver isso. Ah, irmão, diga: eu sou assim mesmo, nasci assim mesmo. Mas Cristo veio a essa terra para você nascer de novo. Você nasceu com esse traço da personalidade, mas também você nasceu no reino de Deus. E quem nasce no reino de Deus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa a grosseria de lado. Mas irmão, diga: eu não consigo. Mas Deus tem um meio para colocar dentro do seu coração algo chamado mansidão, que é fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele atua na nossa vida para nos tornar semelhantes a Cristo.
Os dons espirituais são dados para a edificação da igreja, para que a gente faça a obra de Deus e para que a gente guerreie no reino, para que a gente guerreie contra as trevas e vença, para que a gente olhe para o enfermo e diga: seja curado, e ele vai ser curado. Mas o fruto do Espírito tem outro propósito. Qual é? O propósito de nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Perceba que as características do fruto do Espírito, na verdade, são características do caráter de Cristo: amor, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, temperança, entre outros. Todas estas características fazem parte do quê? Do caráter de Cristo. Então o Espírito Santo age através do seu fruto para fazer a gente semelhante a Cristo. E uma das características do fruto, sabe o que é? Mansidão. Eu vim aqui de João Pessoa para Natal para dizer que o Espírito Santo vai produzir dentro da sua alma mansidão. Você nunca mais será o mesmo, porque mansidão entrará dentro do seu coração. Então a gente precisa de humildade, a gente precisa de mansidão e a gente precisa de longanimidade, paciência, domínio próprio. A gente nunca chegará a sermos aperfeiçoados na unidade se nós não formos pacientes uns com os outros. Seja longânimo. Não seja aquele crente sangue nos olhos. Pisou no meu pé, eu vou lá e piso no dele também. Falou uma comigo, eu digo duas com ele. Ah, meu amigo, eu não levo desaforo para casa. Acaba com isso. Deixa a longanimidade de Deus entrar no seu coração. Faça como Deus. Deus é longânimo para com a gente. Perceba que muitas das vezes Deus vai usando da sua misericórdia comigo e com você. A gente erra, merece a condenação, e Ele estende a sua longanimidade, a sua misericórdia, e dá uma nova chance. Se Deus é capaz de dar uma nova chance a mim e a você, quem somos nós para privar uma nova chance aos nossos irmãos que feriram a gente? Eita, glória a Deus! Tenha paciência, tenha calma e suporte uns aos outros em amor. Irmãos, toda a unidade ela é baseada no amor. Sem amor, jamais a gente consegue ser aperfeiçoado na unidade. Porque toda a lei se resume em amor. Deus é amor. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor. A igreja tem que vivenciar o amor de Deus. E é esse amor que nos une. O amor que tudo supera, tudo espera e tudo suporta. Aleluia! Nós estamos dentro do mesmo reino, servimos a um só corpo, somos um só corpo. Então isto para Deus é precioso, gente. Além de precioso, isso para Deus é sagrado. A unidade para Deus é um princípio sagrado, porque o próprio Deus é uma unidade. Você sabia disso? Deus é uma unidade. Nós entendemos Deus de forma diferenciada dos muçulmanos. Por exemplo, o monoteísmo muçulmano diz assim: Deus é uma pessoa só, e o nome dele é Alá. Alá não é o nome próprio do seu Deus. Alá é uma palavra árabe que traduzida para o português é Deus. Então para os muçulmanos Deus é uma pessoa só. Para nós cristãos, Deus é uma unidade, formada por três pessoas distintas, que são iguais em seus atributos, porém diferentes em suas funções. A primeira pessoa, quem é? O Pai. A segunda pessoa, quem é? O Filho. E quem é a terceira pessoa? O Espírito Santo. E esses três trabalham numa unidade tão plena que a Bíblia indica eles como um só Deus, um só Senhor, soberano que controla todas as coisas. O Pai, a Palavra e o Espírito testificam nos céus, e estes são um. 1 João 5:7. Então, esses três são iguais em seus atributos, diferentes apenas em suas funções. Explica melhor. Assim como o Pai é bom, o Filho é bom,
o Espírito também o é. Assim como o Pai é onipresente, onipotente, onisciente, o Filho e o Espírito possuem também esses atributos. Eles são iguais em seus atributos, diferentes apenas em suas funções. Vamos entender isso no plano da salvação. No plano da salvação, Deus Pai amou o mundo de uma tal maneira que enviou Deus Filho para concretizar o plano da salvação. E agora o Deus Espírito Santo convence que esse plano é real, me convence você, nos leva a Cristo e Cristo nos leva ao Pai. Deus Pai amou, Cristo executou o plano e o Espírito nos convenceu. Quem é que acredita nisso? Glorifica a Deus. Eles têm funções diferentes, sim ou não? Mas eles estão envolvidos no mesmo propósito. Vou repetir, eles têm funções diferentes, sim ou não? Mas eles estão envolvidos no mesmo propósito. No reino de Deus é assim, cada um tem a sua função, mas nós estamos envolvidos em um propósito só. Vou dizer de novo, no reino de Deus é assim, cada um tem a sua função, mas nós estamos envolvidos num propósito só. Qual é o propósito? A glória de Deus, o louvor a Deus, a exaltação a Deus. Quem é que acredita nisso? Aplauda ao Senhor nessa noite. Nós somos membros diferenciados. No reino de Deus, irmãos, nós somos membros diferenciados. Na unidade a gente encontra uma diversidade. Ainda na carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, Paulo vai falar e dizer que nós somos um corpo. E esse corpo tem vários membros. E Cristo é o cabeça. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí Paulo diz uma coisa aqui interessante no verso de número 21. Ele está falando da metáfora do corpo. E ele está dizendo que no corpo existem vários membros, cada um com a sua função, mas cada membro depende um do outro. No verso 21 ele diz assim, ó: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Olha o que Paulo está dizendo, olha. Ninguém pode dizer, eu sou autossuficiente dentro do corpo. Ninguém pode dizer, eu não preciso de ninguém dentro do corpo. Cada um depende do outro. O olho não pode dizer, aleluia, a mão, não preciso de você. A mão não pode dizer o olho, não preciso de você. Cada um depende do outro. Tem uma canção que fez muito sucesso entre nós, né? A gente cantou muito, inclusive eu. A canção, né? Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar na plateia e você vai estar no palco. Vai ver Jesus brilhando em você. Essa canção traz a ideia de rivalidade, na minha opinião. E eu acho que essa canção não tem muita coisa de Bíblia. Mas tem uma canção que a gente precisa voltar a cantar. Qual é a canção? Eu não sei, mas talvez o grupo saiba. Mas a canção diz assim, ó: somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, buscando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Você concorda comigo? Diga glória a Deus. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade,
precioso és para mim, querido irmão. Segura um pouquinho. Dá para olhar para quem está perto de você, mesmo com esse distanciamento de máscara. Diga assim: olha, eu preciso de você. Você precisa de mim. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que eu não sei fazer e quem vai fazer é você. Tem coisas que você não sabe fazer, mas quem vai fazer sou eu. O que importa é que Deus será glorificado no nosso meio. Mas irmão Diego, eu não estou conformado com aquilo que eu estou fazendo. Vou traduzir aqui na metáfora: eu não estou conformado em ser olho, eu queria ser mão. Eu não estou conformado em ser pé, eu queria ser os olhos. Eu queria ser os olhos azuis. Mas entenda que no corpo, quem decide quem é quem não sou eu nem você, é o cabeça desse corpo. É o cabeça quem diz quem é quem dentro desse corpo. Paulo diz assim, ó, verso de número 18: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como Ele quis. Vou repetir de novo para que você melhore esse glória. Deus colocou os membros do corpo como eu quero, como o pastor quer, aleluia. Eita, como o diácono quer, não, Ele colocou como Ele quis. Não entendi. Se contente quem é você dentro do corpo, se contente quem é você dentro do reino, porque assim Deus quis na sua vida. Quantos podem levantar a mão para adorar o nome do Senhor? Quantos podem dar o seu melhor glória a Deus? Quantos podem passar 5 segundos do seu tempo apenas exaltando aquele que fez os céus e a terra e que fez você membro do corpo? Eu queria ser cantor. Eu acho que todo pregador já sonhou em ser cantor um dia. Até o dia que eu percebi que Deus não me chamou para cantar. Eu estava pregando e eu disse: eu vou cantar um hino no final. Irmão, estava até boa a pregação. Jesus estava até operando. Irmãos, a graça se manifestou, mas bastou eu cantar, o fogo foi embora. Eu não vi mais nada acontecer. E eu fiquei assim, né? Fiquei aquela cara meio sem graça. Aí depois o músico chegou assim e disse: Diego, eu posso te dar um conselho? Disse: pois não, continua pregando. Disse: por quê? Porque cantando ninguém pega teu tom. Tu começa num tom, termina no outro, e no meio tu já está em outro totalmente diferenciado. Deixa eu te dar um conselho: tu não foi chamado para cantar não, fica pregando mesmo. Aí eu disse: ah, é mesmo, rapaz, eu estava querendo tomar o lugar que é de outro. O lugar de ser cantor e de cantar louvor não é meu. O meu lugar dentro do reino é pregar. E quem é que canta? É eles aqui, ó. Quem é que toca? É eles aqui. E isso não pode nos dividir, pelo contrário, isso tem que nos unir para a glória do nome do Senhor. Aplauda ao Senhor nessa noite bem forte. Vou encerrar agora. Dá para ficar de pé comigo, por favor? O horário já chegou. Salmo de número 133. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Perceba que Davi está citando 2 montes. O primeiro monte é o Monte Hermon, o monte mais alto das terras de Israel. Monte que poderia ser visto em qualquer direção da cidade. No cume desse monte haviam poços de águas. E esses poços de águas, quando o sol batia, esses poços criavam uma névoa branca. Essa névoa branca era chamada de orvalho. E esse orvalho que nascia no cume do monte
Hermon, ele ia em direção a outro monte, o Monte Sião, que estava em uma localidade mais aproximada da terra. Ele ia e descia, e este orvalho proporcionava um bem-estar, diminuía a temperatura, o calor, beneficiava quem estava próximo ao Monte Sião. Aí Davi diz assim, que é ali no Monte Sião, onde este orvalho desce, que o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. A bênção está onde o povo se reúne em Sião, onde o povo se une para adoração, onde está o tabernáculo de Deus, onde a nação de Israel se dobrava diante do Senhor. Ali, onde o povo está reunido na adoração, Deus ordena a bênção e a vida para todo sempre. O que é que você quer dizer com isso? Deus tem prazer de abençoar um povo que se reúne para adorá-lo. Deus tem prazer de abençoar o seu povo que vive na unidade. Na unidade da adoração e do propósito, o Senhor ordena a bênção. Neemias capítulo de número 8. O povo de Israel estava passando por uma dificuldade muito grande. Se afastaram do Senhor. O templo que estava destruído estava começando a ser reconstruído, mas os muros ainda estavam destruídos. Neemias vem e reconstrói os muros. O templo está em pé, os muros estão em pé, porém a espiritualidade do povo ainda está ruim. Mas no capítulo de número 8, o texto diz que todo o povo se reuniu como um só homem, diante da praça, em frente à porta das águas. E Esdras, o escriba, se posicionou num púlpito de madeira, e desde a alva até o meio-dia, Esdras leu as escrituras, fazendo o povo entender aquilo que estava sendo lido. E quando o povo entendeu em um só propósito, eles choraram, se quebrantaram, pediram perdão a Deus. E depois que fizeram isso, eles adoraram e festejaram ao Senhor. E Deus visitou o seu povo, derramando a bênção sobre eles. O segredo da bênção está sobre aquela geração, é porque todos eles se juntaram como um só homem. Eram milhões de pessoas, de diversas personalidades, de sexos diferenciados, homens e mulheres. Mas quando se tratava do reino de Deus, naquela hora, todo mundo se comportou como um só homem. Todo mundo se comportou da mesma forma na hora do culto. 6 horas de culto, desde a alva, 6 da manhã até o meio-dia. E todo mundo estava atento ao que estava sendo falado, e todo mundo estava recebendo. Porque quando a gente se comporta como um só homem diante de Deus, Deus ordena a bênção sobre nós. Quem acredita nisso, diga glória ao Senhor. Atos dos Apóstolos capítulo 2. E todos estavam reunidos em um só lugar, no cenáculo, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre a cabeça de cada um deles. E todos, preste bem atenção, e todos foram cheios do Espírito Santo. Haviam 120 pessoas dentro do mesmo ambiente, e todos foram cheios. E eu perguntei: Deus, não ficou ninguém vazio? Que culto maravilhoso é esse que todo mundo estava cheio? Qual é o segredo, Deus, para todo mundo no ambiente ficar cheio? Porque às vezes eu fico assim, sabe, dentro do culto eu fico pensando: meu Deus do céu, tem crente que voa de um lado, tem crente que fala em língua do lado, mas parece que o outro fica uma geladeira ambulante.
o outro não abre a boca para adorar, o outro não abre a boca para exaltar. Parece que Deus só está de um lado, não está de outro. Parece que Deus só está operando aqui, não está operando lá. E eu perguntei, qual é o segredo de todo mundo ser cheio? Aí Deus falou comigo e disse, todo mundo tem que estar envolvido. Aleluia. Quando no ambiente todos estão envolvidos, a minha bênção desce sobre todos. Agora, quando no ambiente há propósitos diferenciados, aí um recebe e outro fica vazio. Um sai cheio e outro sai vazio. Por quê? Porque a mente, o propósito foi diferenciado. Mas se a gente se juntar como um só homem aqui para adorar, ninguém sai vazio aqui dessa noite. Porque o propósito de Deus é encher todos, é abençoar todos, é visitar todos. Então nesta noite eu convido você a abrir a boca e se envolver na adoração, porque o Senhor quer te abençoar. Vamos cantar ao Senhor? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu não sei quem se encontra nesse ambiente. Aplauda o Senhor. Se existe alguém que conhece o valor da nossa união, é Deus e o diabo. Você sabia que o diabo sabe que unidos nós somos mais fortes? Vou contar esse testemunho e encerro. Eu tenho um filho na fé, que hoje é pastor, e ele foi missionário na selva peruana de Oxapampa. Quando ele esteve em missões, ele me contou um fato interessante. Ele disse, eu ganhei um feiticeiro para Cristo. E esse feiticeiro, Diego, começou a verbalizar para mim as coisas que o diabo mandava ele fazer para destruir a igreja. Ele era um opositor da igreja. E ele disse que o feiticeiro comunicou para ele que existia um feitiço que o diabo mandava ele fazer. Qual era o feitiço? Matava-se um gato preto, pegava o sangue dele, misturava na terra do cemitério, fazia aquela gosma lá, e o diabo dizia, vá até as igrejas de Oxapampa e jogue essa mistura nas portas e nas janelas. E ele perguntou, qual é o objetivo desse feitiço? E o diabo disse a ele, dividi-los. Mas por quê? Porque divididos fica mais fácil de derrotá-los. Até o diabo sabe que unidos somos mais fortes.
E Ele vai fazer de tudo, aleluia, para nos afastar. Mas Deus, através do seu Espírito, está nos aproximando nesta noite. Se você tem alguma indiferença, algum bloqueio, quebre esse bloqueio hoje. Porque na cruz do Calvário todo o muro de separação caiu. O muro de separação que havia entre judeus e gentios, por exemplo, entre Israel e as demais nações, caiu. E de dois povos o Senhor fez apenas um, que é a sua igreja. Então entre nós não pode haver muros de separação. Esses muros caíram na cruz. Somos corpo bem ajustado, totalmente ligados. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, vai mostrar a aproximação de dois povos que até então estavam em briga ferrenha. Que povos são esses? Judeus e samaritanos. Judeus e samaritanos não se comunicavam. Jesus, em João capítulo de número 4, começou a quebrar essa barreira falando com aquela mulher samaritana. Mas depois de João capítulo de número 4, você não vai ver judeu se aproximando de samaritano. A barreira ainda estava de pé. Oh glória! Mas em Atos capítulo 2 aconteceu algo extraordinário. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E um desses discípulos teve a coragem de quebrar a barreira entre judeus e samaritanos. Como é o nome dele? Filipe. Filipe resolveu no seu coração ir aos territórios de Samaria pregar o evangelho. Alguém carnal poderia ter dito: você é louco, esse povo não gosta da gente, você não vai ser bem recebido lá. Porém Filipe, cheio do Espírito Santo, disse: eu irei quebrar a barreira. Mas você sabe que a culpa é deles. Foram eles que se misturaram com as demais nações. Foram eles que profanaram a semente de Abraão. Não somos nós que temos que ir a eles, são eles que têm que vir a nós. Aí Filipe poderia ter dito assim, mas não são eles que foram cheios. Quem foram cheios somos nós. Quem fomos cheios, nós temos a virtude do Espírito Santo. Então é nós que devemos ir até eles. Porque, irmãos, Deus não está preocupado em quem criou a barreira. Deus está à procura de quem quer derrubar a barreira. Foi ele que fez contra mim. Deus não está preocupado em quem fez, porque ele já sabe quem fez. Mas ele está aqui à procura de quem tem coragem para quebrar essa barreira. Quem é que tem coragem de quebrar a barreira? Aí Filipe vai lá: vou quebrar a barreira. E para surpresa dele, está pensando que Filipe foi mal recebido? Pelo contrário, ele chegou lá e disse assim: estou aqui, para quê? Falar de Jesus. Oh glória a Deus, falar de Jesus. E as multidões, verso de número 6 do capítulo 8, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, só aconteceu milagres porque um homem teve coragem de quebrar a barreira. Tem milagres que estão presos na sua vida porque tem uma barreira que você precisa quebrar. Oh glória! Tem um negocinho que você precisa se resolver. Se você não resolve esse negócio, a barreira fica em pé. Agora, no dia que você resolver esse problema, a barreira cai e o milagre acontece. Você crê nisso? Tem coisas que estão presas e não aconteceram porque você ainda não desceu do seu orgulho. Você ainda não liberou perdão. Você está ainda com essa mágoa no coração. Mas em nome de Jesus, jogue essa mágoa fora. Libere perdão, porque Deus tem algo a fazer muito grande na sua história. Libere esse perdão, Deus vai te abençoar. Quem pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Pergunta pelo menos para duas pessoas aí para a gente encerrar. Diz assim para ele e para ela: tu tem coragem de quebrar a barreira? Aleluia.
Aleluia. Se tu não tiver, Deus vai dar coragem para você quebrar barreiras. Barreiras vão cair dentro de casa. Barreiras vão cair dentro do trabalho. Barreiras vão cair dentro do ambiente de igreja. Porque Deus não nos chamou para vivermos desunidos. Deus nos chamou para viver em unidade. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem. Oh, glória, estou sentindo Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor. Para a gente encerrar, diga comigo: unidos somos mais fortes. Encerro agora. O sábio disse: um homem só pode ser vencido, 2 lhe resistirão, mas o cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Sozinho a gente pode perder. Se vier reforço, a gente resiste. Agora, se tiver 3, a gente vence. Vou dizer de novo: sozinho a gente perde. Quando chega o segundo, a gente resiste. Mas quando o terceiro vem, a gente vence. Vai ter vitória para esta igreja. Você pode dar o seu melhor glória a Deus aqui nessa noite. Você pode. Você pode dar o seu melhor aleluia aqui nessa noite. Você pode. Quantos podem levantar a mão direita para cima e por 10 segundos adorar o Deus que fez os céus e a terra? Deixa eu ver quem pode. Deixa eu ver quem vai se reunir comigo. Senhor, abençoa essa igreja. Repreende todo o mal contra ela. Tudo aquilo que foi preparado pelas trevas para fazer esta igreja retroceder, cair em membros, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. E que o cordão de 3 dobras seja mais forte aqui nesse lugar. Que a gente possa viver, Senhor, a unidade da tua palavra. É assim que eu te peço e é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. E quem crê, aplaude o Senhor. Será que nesta noite tem alguém aqui? Eu sei que essa mensagem não foi evangelística. Oh, glória. Parece que o negócio é um tutano hoje, não foi? Não foi mingau não, foi um tutano, um mocotó, viu, pastor? Mas se tiver alguém aqui que deseja voltar para o Senhor, se unir com Cristo, eu quero reatar a minha aliança com o Senhor. Se você tem esse desejo nessa noite, faça assim com a mão, dizendo assim: eu quero. Tem alguém querendo voltar para Cristo nessa noite? Alguém que se afastou da fé e nessa noite deseja voltar? Se tiver, eu quero orar pela sua vida. Temos alguém? Alguém que nunca foi crente, mas veio aqui hoje para ouvir essa palavra e quer se decidir para Cristo. Você quer isso hoje? Se una a Cristo, faça a unidade com Cristo. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Temos alguém nessa noite? Se não temos, que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Glória a Deus. Essa palavra edificou o seu coração? Amém? Que palavra. Estou impactado com a palavra e sei que Deus está movendo as águas no meio da igreja. Amém? Queridos, alguém lembra do qual foi o texto que ele leu? Primeiro versículo. Ó, quão suave é que os irmãos... Eu quero dizer que Deus, ele é muito bom, porque ele tem colocado irmãos como o nosso querido Diego Rafael, para estar nos edificando como irmãos em Cristo. Você foi abençoado? Você quer que ele volte? Vai ter que voltar, viu, Diego? Queridos, a gente vai encerrar, o tempo está avançado, mas eu quero fazer aqui um ato. Eu não combinei isso com ele, mas ele chegou hoje aqui e disse: pastor, eu vou pregar amanhã no congresso, estou numa batalha espiritual, o tema é bênção, estou enfrentando assim uma guerra, e eu tenho acompanhado a vida do Diego. A gente é companheiro de ministério, e ele passou por uma batalha agora muito grande. Posso falar, meu querido?
Ele perdeu a sua mamãe para o Covid, mas ela foi promovida para as mansões celestiais. Mas a gente sabe que a dor fica, né? E eu gostaria de convidar aqui nosso querido Diego para vir aqui. A gente vai terminar esse culto orando pela vida dele, porque ele nos abençoou. E agora nós vamos abençoar a vida dele, amém? Quero convidar os pastores, por favor, virem aqui na frente, pastor Clóvis, vem cá, pastor Jonas, todos os obreiros, vem aqui, vamos orar pela vida dele. Se a igreja puder, já fica de pé, que a gente vai fazer essa oração final. E eu vou pedir para o pastor Stanley aqui, estar orando pela vida dele, eu vou estar ungindo a vida dele. Ele já é um obreiro, ele é um evangelista, ele é um servo do Senhor, mas nós vamos concluir esse culto orando pela vida dele, para que Deus possa estar blindando, dando força, suporte dos céus, unção dos céus sobre a vida dele, e que Deus possa guardar ele nesta caminhada evangelística que é tão linda, que ele tem se dedicado com tanto amor e carinho, e nós vamos ungir a vida dele em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, como ministros do Evangelho, Senhor, como igreja do Senhor, Pai, oh Pai, assim como foi pregado essa noite, Pai, porque nós somos irmãos em Cristo, Pai, e a dor que ele sentiu de perda da sua mãe, Senhor, o Espírito Santo de Deus, que já está sobre a vida dele, Pai, conforta o coração dele, Pai, oh Pai, dá-lhe força, Pai, dá-lhe coragem, mas ousadia do alto, ao abrir da sua boca, que saia uma palavra com intrepidez, que Deus te use nessa terra, de maneira sobrenatural, irmão Diego, é o que nós te pedimos, Pai, hoje, Pai, que ele tenha, Senhor, conforto na sua família, na sua esposa, nos seus filhos, Pai. É o que te pedimos sobre a vida pelo ministério dele, Pai. Como igreja, como irmãos, Pai, nós pedimos a tua bênção, Pai. Assim como foi pregado, Pai, porque tu é que ordena a bênção. Em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, sejam com todos vós e todos dizem